Pessoal, vou me apresentar de novo porque o vídeo aqui, o comecinho da aula, acho que não foi gravado. Então, meu nome é Cristina, eu fui aprovada aí no 6º concurso para a gente conversar um pouco sobre direito civil. Então, vamos continuar da onde a gente parou. Eu ia falar sobre a internação involuntária da lei da reforma psiquiátrica. Que um dos grandes questionamentos que a Defensoria faz hoje é por que a doença psiquiátrica recebe um tratamento diverso das outras doenças. Porque a doença psiquiátrica, ela é uma doença como qualquer outra. É essa a postura da Defensoria. Mas, por exemplo, ninguém cogita de internar uma pessoa porque ela está com a pressão alta e não quer se tratar. Ou então porque ela está com câncer e ela quer ficar em casa, ela não quer ser tratada. Ou então ela até vai para o hospital, mas ela assina um termo de responsabilidade e volta para casa, porque ela não quer se submeter àquele tratamento. Já o tratamento da pessoa que tem uma doença mental, ele é totalmente diverso pelo ordenamento jurídico, né? O artigo 6º, inciso 2º da lei da reforma psiquiátrica, ela permite a internação involuntária. Ou seja, basta um parente pedir aquela internação, né? O médico vai fazer um laudo e vai constatar que a pessoa sofre de uma doença mental e ela vai ser internada ainda que seja contrariamente à vontade dela. Então, o que a Defensoria questiona hoje é por que esse tratamento diverso, né? E aí a única resposta possível é por conta do preconceito que cerca a doença mental. Então esse é um ponto aí, essa lei é muito importante, eu recomendo muito a leitura, porque ela cai em diversas disciplinas. Vai ser cobrada em penal, vai ser cobrada em infância e juventude, vai ser cobrada em difusos, na parte de direito à saúde. Então é uma lei pequena, mas é de leitura indispensável para o concurso. E o questionamento nesse ponto da aula é só relativamente a isso, porque a lei tem 3 espécies de internação. A voluntária, que é aquela que o próprio paciente solicita, a involuntária, que é aquela que o paciente não deseja a internação, mas um parente solicita, e a compulsória, que seria aquela que seria por determinação judicial, que a Defensoria sustenta que atualmente só seria cabível no caso da pessoa com doença mental que pratica um delito, e não em outra espécie, porque já existiria a involuntária. E aí é isso, né? Fica esse questionamento, por que o tratamento é diverso. E a internação de usuários é mais ou menos igual também? O parente solicita? Exatamente. A internação dos usuários com uso problemático de drogas, ela decorre justamente desse dispositivo legal, da internação involuntária. O parente solicita e o que tem se feito é o que seria a internação compulsória. Que na verdade, por que não caberia hoje, de acordo com a nossa ordem jurídica, a internação compulsória? Porque a internação compulsória, segundo a lei, é aquela determinada judicialmente. Então, tem o princípio da inércia, da jurisdição. O juiz hoje não pode andar na rua e falar: nossa, aquela pessoa está em situação de drogadição, vou internar. Que seria mais ou menos isso que a lei fala, porque quem provoca o juiz? Se é compulsória e se não é involuntária. Porque na involuntária alguém provoca. Mas não precisa provocar o juiz, ele provoca o médico, solicita a internação pro médico, e a pessoa se recusa, fala: não quero me internar, mas o parente solicita, ou não precisa nem ser parente, pode ser qualquer pessoa, solicita, faz-se o laudo, constata que a pessoa tem um problema psiquiátrico e ela é internada, não precisa passar pelo judiciário, é involuntária. Essa compulsória é uma coisa que é inexplicável o que seria essa internação compulsória. Porque uma pessoa provoca o judiciário, mas não precisa provocar o judiciário para internação involuntária, basta provocar o médico. Aí, por exemplo, assim: não, mas o médico se recusou. Aí, por que o médico se recusou? Não tem ambulância. Não tem ambulância? Então a ação deveria ser para que a ambulância busque o sujeito. O CAPS não tem ambulância para buscar o sujeito, para fazer os exames, para constatar se ele tem a doença. Então a ação seria para cobrar que o CAPS busque ou que a prefeitura disponibilize a ambulância para buscar, e não para internar, porque a internação é um critério médico, ela vai decorrer do pedido da pessoa e do laudo médico, não precisaria da intervenção judicial. Mas o que se faz hoje é essa internação involuntária, que para a Defensoria defende o seguinte, que a internação involuntária é a medida de segurança,
que decorre de uma infração penal. Para a Defensoria, isso é a internação involuntária, só cabe na hipótese de medida de segurança. Para a Defensoria, de acordo com essa lei, embora esteja lá escrito expressamente na lei, o inciso 3º fala da internação compulsória. Embora esteja expresso na lei, a Defensoria tem esse entendimento, que seria permitida só a voluntária, aquela que o próprio paciente solicita, e a involuntária, que é a que outra pessoa diversa do paciente solicita. Bom, chegamos aí ao direito ao nome. Eu coloquei aqui os dispositivos do Código Civil que tratam do nome, só para a gente dar uma lidinha na hora que está dando o slide para fazer a revisão. O intuito foi só esse, para facilitar a revisão de vocês, tá? A doutrina fala que o nome tem 3 elementos, que seria o prenome, o sobrenome e o agnome. O agnome não está presente em todos os nomes, que seria aquela... quando o descendente tem um nome repetido, por exemplo, Júnior, né? O nome é o mesmo nome do pai, então a expressão Júnior é o agnome. Ou então neto, a expressão neto, ou então sobrinho, é o mesmo nome com essa expressão, e essa expressãozinha é o que a doutrina chama de agnome. O nome é importante para a individualização da pessoa, são aquelas características que a gente já conhece. A mudança imotivada é excepcional, só tem uma hipótese na legislação, que está na Lei de Registros Públicos, que é aquela hipótese de prazo decadencial de 1 ano, quando a pessoa completa a maioridade, para que ela solicite a alteração de nome, e ainda nessa hipótese seria um pedido judicial. O pedido para alteração de nome, em todas as hipóteses que existem na legislação, é judicial. Mesmo quando se trata de uma simples retificação de um erro de grafia do nome, tem que ser judicial. O que é uma crítica em relação aos transexuais, que a gente vai ver mais para frente. O pseudônimo, a legislação garante a mesma proteção que garante ao nome, embora ele não seja incorporado ao nome, e aí é importante a gente fazer a diferença entre pseudônimo e hipocorístico. Hipocorístico são essa designação pelo qual a pessoa é conhecida socialmente, que ela incorpora ao nome. Por exemplo, Xuxa, Pelé, né? Isso é um hipocorístico, não é o pseudônimo. O pseudônimo é aquele nome que a pessoa utiliza profissionalmente, como por exemplo, Fernando Pessoa, que tinha vários, né? Não é um hipocorístico, porque a pessoa não incorpora o pseudônimo, mas ela incorpora o hipocorístico se ela quiser. Ela entra com pedido judicial, a Lei de Registros Públicos, acho que, salvo engano, é o parágrafo único do artigo 56, permite que seja incorporado esse hipocorístico ao nome civil. A competência é a vara de registros públicos. Se não tiver, o pedido geralmente é feito na vara de família e subsidiariamente na vara civil, onde você não tem nem registros públicos e nem vara de família. Em relação às publicações, a gente tem uma discussão aí do Código Civil, né? O dispositivo do Código Civil, que está mencionado aqui acima, o artigo 17, ele fala que o nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Não, esse dispositivo, desculpem que eu confundi aqui. Esse aqui, ó. Apaguem tudo, gente, fiz uma confusão aqui, tá? Desculpem. Vamos voltar onde a gente está. Bom, as vedações de publicação são essas. Nome que expõe a pessoa ao ridículo, mesmo que não tenha intenção difamatória. Expôs ao ridículo, é vedado, e se foi feito, né, se foi exposto, cabe uma ação indenizatória. E a exploração econômica. E aí o que a doutrina discute? Se essa vedação é só quando existe exploração econômica. Se, por exemplo, se eu pego o nome de uma pessoa e publico no meu Facebook, se cabe uma ação indenizatória. Porque eu não tenho nenhum intuito econômico com isso. Caberia uma ação indenizatória? Então tem corrente doutrinária que fala que não pelo Código Civil. Que pelo Código Civil só caberia se houver uma intenção de exploração econômica. Mas caberia pela Constituição.
porque seria uma violação da imagem, da intimidade, da privacidade dos direitos fundamentais. Então, caberia, segundo essa condição determinada pelo Código Civil. Mas o Código Civil ele coloca só essas duas hipóteses, né? Expõe a pessoa ou haja uma exploração econômica. E aí, nessas hipóteses, a responsabilidade ela é objetiva e o dano é presumido. E aí a gente pode, porque sempre quando a gente pensa em responsabilidade civil, mesmo a objetiva, a gente não pensa em responsabilidade civil sem dano, né? Qual é o dano? Nessa hipótese, não é que não exista um dano, a legislação presume que ocorreu dano. Por exemplo, o caso de inscrição do nome no Serasa, é presumido. Se entra com uma ação pedindo uma indenização porque o nome foi inscrito no Serasa, não é necessário, a jurisprudência é muito pacífica, que não precisa demonstrar nenhum tipo de dano. A pessoa não precisa chegar lá e falar, olha, eu fui comprar um carro e aí eu descobri que o meu nome estava no Serasa e eu passei um vexame na loja. Não, isso é totalmente desnecessário. Basta demonstrar que, de forma indevida, o nome foi inscrito, está ali a cartinha do Serasa, não precisa demonstrar dano, a legislação presume que esse dano ocorreu. Professor, esse prazo da mudança motivada, que é 1 ano após os 18, após completar 18 anos, é só se a pessoa quer mudar por mudar? Exatamente. E se for alguma coisa assim, que ela comprove um constrangimento, aí não leva em conta esse prazo? Sim, sem dúvida. Essa mudança imotivada, porque assim, a doutrina fala o seguinte, que o nome da pessoa, ele não é definitivo, é o que a doutrina fala, por conta desse dispositivo, porque qualquer pessoa entre os 18 e os 19 anos, ela poderia requerer, o que seria definitivo seria o sobrenome, né? O patronímico, mas o prenome ele não seria definitivo, porque qualquer pessoa quando completa 18 e antes de completar 19, ela poderia solicitar, por exemplo, eu podia pedir para mudar de Cristina para, sei lá, Roberta. Por quê? Porque eu gosto de Roberta. Não preciso ter motivo, isso que é imotivado. O que tem que se demonstrar é que não está havendo nenhum tipo de lesão a terceiro. Que a pessoa que está pedindo a alteração imotivada, ela não quer se escusar de pagar dívida ou de uma eventual ação penal. E aí o que o juízo vai pedir? Que se tragam várias certidões cíveis, criminais, trabalhistas, etc., para demonstrar que não há lesão a interesse de terceiro. Não havendo, pode alterar. E aí esse prazo é decadencial, né? Porque Então o processo seria só para avaliar essas causas. O Exatamente. Juiz não poderia falar, olha, verifiquei, não cabe, mas não vou deixar você mudar. Exatamente. O que o juízo vai verificar é se não há lesão a interesse de terceiro. Não havendo, pode alterar, né? O dispositivo está lá, é garantido. O que difere, por exemplo, do nome que expõe a pessoa ao ridículo, ou a alteração de erro de grafia, né? Porque tem nome Frávio, por exemplo, né? Tá muito claro que há um erro de grafia. Esse tipo de correção a pessoa pode solicitar judicialmente novamente, porque em qualquer processo que tenha alteração de nome, vai ter a necessidade de se demonstrar que não há lesão em interesse de terceiro. Vai mudar o nome, tem que trazer todas essas certidões para demonstrar que não está se excusando de ação civil, penal. E aí, mesmo para erro de grafia, tem que ser judicialmente. Sempre vai ser judicialmente. A diferença é que isso pode ser feito a qualquer tempo. E já a alteração aí motivada, ela só pode nesse lapso decadencial de 1 ano. E aí eu coloquei... Posso perguntar uma dúvida? Claro. Sobre o nome que se escolhe para criança, uma vez eu ouvi falar que não se pode colocar nome de alguns famosos, assim, queria saber se isso é verdade. Por exemplo, Sasha, Sandy. Eu vi esse boato uma vez. Nunca soube se então, tem na verdade, fundamento isso. Então, na verdade não. Porque assim, não existe, uma das características que existe em relação ao nome, mas só em relação ao nome empresarial, é a exclusividade. O nome civil, ele não tem exclusividade. Então ninguém tem exclusividade. Tipo, Cristina é só meu, não. Qualquer um pode colocar. Porque a gente não vê mesmo Sandy, né? Mas não tem exclusividade. Se a pessoa quiser ir no tabelião e quiser pôr o nome de Sandy, se o tabelião se recusar, ela pode suscitar dúvida, que é pedir para que aquele processinho administrativo seja mandado para o juiz, e aí o juiz vai conhecer, e muito provavelmente, a não ser que ele tenha algum problema, ele vai... Não é bom falar mal de juiz, né? Tá gravando. Então, muito provavelmente, o juiz vai mandar o tabelião registrar, porque não tem exclusividade. A exclusividade é somente em relação ao nome empresarial. Que aí não pode ter 2 empresas dentro da mesma atividade e na mesma circunscrição ali daquele registro da junta comercial com o mesmo nome. Isso não pode, por conta da exclusividade. Mas o nome da pessoa natural, não. Tá, obrigada.
Aqui, gente, é só umas características do nome, tá? Muito autoexplicativa, então eu vou pular aqui para a última, que é a mais importante, tá? A imutabilidade relativa. O nome ele não é imutável. Como a gente sabe, existem várias hipóteses de imutabilidade, de mudança, que é possível a mudança do nome. Por isso que a doutrina fala em princípio da imutabilidade relativa do nome. Mas por conta do princípio da segurança jurídica, é que se exige que para a mudança do nome após esse lapso aí que a gente mencionou, após a maioridade, haja uma fundada razão. E aí a própria lei ela traz algumas hipóteses, como acréscimo do nome do padrasto, que é bem recente, aquela lei Clodovil, que permitiu que o afilhado acresça o nome do padrasto. É o pai presente, a mesma lei? Não sei dizer, mas vou pesquisar. Não? Não sei É dizer. aquele que vai no cartório e já inclui? Não. Essa daí é o reconhecimento extrajudicial, né, da paternidade, acho que é isso, né? Isso, que o cartório manda uma cartinha e tal. Acho que a escola manda a lista de crianças que não tem o nome do pai pro cartório, aí o cartório provoca... A própria família pode... Sim, aí o juiz corregedor lá daquela região intima a pessoa vai no cartório e fala se reconhece espontaneamente. Não é outro, aí é reconhecimento da paternidade mesmo. Essa hipótese aí que está da Lei de Registros Públicos, que se chama Lei Clodovil, é só colocar o nome do padrasto, por uma questão de afinidade, de carinho, aquele padrasto que criou aquela criança, para dar uma homogeneidade com o nome da família, mas é uma simples acréscimo de sobrenome. Não há nenhum tipo de consequência, por exemplo, ele não passa a herdar daquele padrasto, ele não vira herdeiro. Para que ele possa herdar, o padrasto vai ter que fazer um testamento, ou se for uma sucessão necessária, vai ter que adotar. Então, só é um simples acréscimo do nome, não tem nenhum outro tipo de consequência jurídica. Pode até ser que, posteriormente, aquela criança possa pedir alimentos para aquele padrasto, mas ele não vai pedir com base no vínculo de filiação, que não existe. Ele pode até pedir com a solidariedade familiar e tal, enfim, né, mas não com base na filiação, não é reconhecimento de filiação, é só acréscimo do nome. Aí tem o programa de proteção à testemunha, que também está previsto na lei específica, casamento, erro de grafia, também está previsto na Lei de Registros Públicos, a exposição do titular ao ridículo, que também é previsto na Lei de Registros Públicos, transexual, que não tem previsão legal, é jurisprudencial, a inclusão do sobrenome de ascendente também não tem previsão legal, é jurisprudência, a viuvez, que também é jurisprudência, que quando a pessoa fica viúva, ela pode pedir para retirar o nome do consorte falecido, se bem que se faleceu não é consorte, é com azar, né? Mas o abandono paterno, jurisprudência bastante moderna e recente, que permite a retirada do nome do pai que abandonou o filho, retirar o nome. Essas hipóteses, essas últimas, são as jurisprudenciais. E aqui a gente tem esse artigo do Código Civil é bastante interessante, que é aquela questão do direito à imagem, que gera muita polêmica. Eu coloquei o artigo aí só para leitura, mas vamos passar para a gente conseguir avançar na aula. A doutrina entende que o direito à imagem é tridimensional. É um direito só que ele se divide em imagem e retrato, que é a imagem da pessoa, a imagem atributo, que seria a honra, por exemplo, e a imagem voz, que é a proteção do timbre de voz, das gravações e tal. A exploração comercial tem que ser autorizada, né? Não pode ser autorização, se for utilizado sem autorização gera direito indenizatório, e a utilização sem fins lucrativos e que não gere dano. Esse é o questionamento que se faz, porque o dispositivo ele fala que não pode utilizar comercialmente e que não pode utilizar comercialmente, ele fala, salvo se necessário para a administração da justiça e manutenção da ordem pública. O que seria isso, por exemplo? A imagem de uma pessoa que está sendo acusada de um crime. Não, claro, daquele que está sendo acusado de um crime, preso e respondendo a um processo. Porque nesse tipo de veiculação de imagem, na verdade, há uma violação, né? Porque o sujeito ele é presumidamente inocente, então a imagem dele, a rigor, não poderia ser exposta. Embora comumente se faça isso, mas é uma violação de direito. O que esse artigo fala é da hipótese, por exemplo, de um sujeito que
um estuprador, por exemplo, está estuprando aí e alguém faz um retrato falado desse sujeito, muito fidedigno, muito bem feito, e aí essa imagem é veiculada para que possa aparecer outras mulheres que tenham sido vitimizadas, né, que tenham sido vítimas, para dar informação, ou então até para alguém que conheça apontar quem seria o suspeito. Existe interesse da administração de justiça na vinculação dessa imagem. Então essa é uma hipótese que o dispositivo permite. Né? E aí tem as vedações, que seriam aquela que cause dano e a exploração comercial. Então o questionamento que a doutrina faz sobre esse dispositivo é que uma hipótese que não gere dano e que não implique exploração comercial seria possível. Por exemplo, eu pegar a foto do sujeito e colocar no meu Facebook. Eu não estou ganhando nada com isso, não tem exploração comercial. Se eu não estiver xingando, achicalhando o sujeito, também não estou causando nenhum dano. Pode? O que a doutrina conclui é que pelo Código Civil não teria vedação, mas teria com base na Constituição, intimidade, privacidade, enfim. Esse mesmo caso, ele se encaixa no caso de veiculação de um hospital público, que tira foto de um paciente tomando medicação? Então, para mero fim de informação, tipo, propaganda, tipo, Dia da Saúde, aí publica a foto de fulano lá. Então, o STJ ele tem uma decisão que eu acho que se encaixa muito bem nesse caso, que é o caso do topless, que é uma mulher que estava na praia e aí tiraram foto sobre aquela praia onde tinha topless e ela apareceu. E aí ela entrou com uma ação de indenização por danos porque foi vinculada à imagem dela. Então, o que o STJ decidiu? Que quando a imagem é exibida num local público, existe uma flexibilização do direito à imagem. Não quer dizer que não existe mais direito à imagem, quer dizer que se o local é público, flexibiliza o direito à imagem, desde que aquela imagem seja inserida no contexto. Por exemplo, no contexto de uma praia de nudismo, uma pessoa que está nua está dentro do contexto. Uma reportagem sobre um hospital que mostre um paciente está dentro do contexto. Agora, supondo que o paciente está no quarto ali recebendo a medicação, e aí eu acredito que não. Aí eu acho que não dá para flexibilizar. Seria o caso, por exemplo, tem um dispositivo, tem um caso que eu posso até pesquisar depois e trazer a jurisprudência para vocês, de uma imagem que foi vinculada de uma pessoa no maço de cigarro. Eu vi esse caso. Então ali foi violado o direito à imagem, privacidade, o STJ condenou. Porque estava fora de contexto. Mas se for feita uma reportagem no hospital, está dentro do contexto. Então, o STJ tem um outro caso, eu também posso procurar, não coloquei a jurisprudência, mas posso pesquisar para vocês. De um casal que estava se beijando, acho que não sei se é em Salvador, era no Nordeste. E o sujeito era casado. E a câmera filmou. E aí transmitiu e deu um problema no casamento. O sujeito entrou com ação indenizatória e ele ganhou, porque não estava no contexto o sujeito beijando na rua. Então tem umas flexibilizações, que é local público e está dentro do contexto. Uma outra flexibilização é a permissão tácita, por exemplo, a mulher que sorri para a câmera. Por exemplo, a pessoa está na parada gay, mas ninguém sabe que ela é gay. Quer dizer, todo mundo sabe, só eu acho que ninguém sabe, né? Mas ela acha que ninguém sabe que ela é gay, e aí ela aparece lá na parada gay e sorriu para a câmera. Aí passou e a mãe dela viu. Veja, ela sorriu para a câmera. Tacitamente, se uma câmera de uma emissora de TV passa te filmando e você sorri, autorizou. É uma autorização tácita. A autorização não precisa ser expressa, senão um documento autorizando. Então tem essas flexibilizações, mas tem que estudar o caso concreto. Mas a jurisprudência do STJ dá esse norte, que é estar no local público e autorizar tacitamente, ou estar no local público dentro do contexto. Então tem essas flexibilizações. Eu acredito que o caso do hospital se encaixaria nisso. Obrigada. Imagina. Então, acho que foi isso, né? Esse caso do Facebook que eu estava falando, como eu disse, pelo Código Civil a doutrina fala que não dá, que estaria permitido aí o uso da imagem, porque as vedações são essas, causar dano. Agora, tem uma moda entre as adolescentes de tirar foto no transporte público de quem elas acham bonito e divulga, né? Nossa, interessante. Essa sociedade moderna, né? Do metrô, aquele do metrô, né? Você encaixa bastante nesse jeito. Professora, pegando um pouco o gancho, a questão de você, por exemplo, apresentar um trabalho e você pegar lá no domínio público da internet, você vai e retira uma foto de alguém, sei lá, com uma ginástica, aí você
está sendo pago pelaquela palestra. E você, de repente, colocou dentro da tua proposta de palestra. Então, aí você tem que encaixar nas hipóteses desse artigo. Então, se essa palestra, por exemplo, é remunerada, está explorando. Está explorando. Mesmo estando no domínio. Mesmo estando no domínio. Entre aspas. Porque está utilizando a imagem. Vem várias, você fica louca para pegar a cara. Está explorando a imagem. Porque mesmo, não é porque ela está no domínio, por exemplo, a imagem de uma pessoa famosa, ela está estampada na internet, mas não é por isso que ela pode ser utilizada. Essa teoria dos círculos concêntricos é de alta incidência no concurso, né? Isso é uma coisa que é legal a gente saber, porque cai bastante. A doutrina ela fala que o direito à privacidade ele teria 3 esferas. A mais externa, que é a privacidade propriamente, a intermediária, que seria o sigilo, o segredo, e a intimidade, que é a esfera mais o núcleo, né? Então, segundo essa teoria, quanto mais para o núcleo se vai, maior é a proteção. Então, a privacidade é a vida privada da pessoa, mas que não é um segredo, assim, não pode ser divulgada, mas não é indevassável. É o círculo familiar, as amizades que ela tem. Já o sigilo ou o segredo seriam aquelas situações em que é necessário uma autorização judicial para flexibilizar. Por exemplo, informações fiscais, bancárias, pode ser flexibilizado, mas demanda um rigorismo maior, porque precisa, por vezes, de uma autorização judicial. Já a intimidade é o núcleo duro da privacidade, é aquele núcleo indevassável. É a informação que a pessoa só divulga se ela quiser. Por exemplo, orientação sexual, orientação religiosa. É o tipo da informação que nem por meio de uma determinação judicial poderia ser averiguada. Por exemplo, o Estado não teria legitimidade para verificar a orientação sexual de alguém. Então, essa esfera, ela não pode ser invadida nem por uma ordem estatal. Então, é simples assim, mas cai muito em concurso o conhecimento dessa teoria dos círculos concêntricos. Mas elas podem se misturar. Uma ação judicial de busca e apreensão, manda pegar um computador. Sigilo, segredo, intimidade. Então, é que existe aí no cumprimento dessas ordens judiciais um certo abuso. Porque, por exemplo, uma ordem judicial para apreender, sei lá, um computador por conta de uma informação qualquer, de uma comunicação, ligada à pedofilia, por exemplo. Isso aí estaria no sigilo ou no segredo. Só que supondo que se o sujeito dentro desse computador tem um diário íntimo, o diário íntimo estaria na intimidade. Ele não poderia ser conhecido. Então, quando a autoridade conhece aquela informação, devassa, está tendo um abuso. Na verdade, ele está entrando num núcleo que ele não poderia. Porque as 2 primeiras esferas, elas são devassáveis, né? A intermediária, por ordem de autoridade. Pode ser uma autoridade fiscal, pode ser uma autoridade judiciária, mas o núcleo ele não poderia ser devassado. Então, na verdade, não há propriamente uma mistura. O que pode acontecer, e o que tem que ficar muito atento numa prova, por exemplo, é a mudança desses nomes. Nem toda doutrina vai falar que intimidade está ali no núcleo. Tem doutrina que coloca a privacidade no núcleo e a intimidade como primeira. Então, esse é o formato mais usual dessa teoria, mas nem sempre vai aparecer assim. Então, se aparecer, e cai, já vi questão dissertativa sobre isso, depois eu vou ver se eu consigo achar algum no meu computador e trazer para vocês. Então, muito atento a como tá feita, como está elaborada a questão, para não responder de forma errada, entendeu? Porque é isso, o núcleo externo é aquele que pode ser vida privada, não é pública, ela se opõe à vida pública, mas ela é devassável. O intermediário é devassável, mas com ordem de autoridade. E o núcleo indevassável. Uma interceptação telefônica, ele vai além do sigilo. Ele acaba indo além do sigilo. Mas a rigor, por exemplo, a interceptação telefônica, o que a autoridade poderia utilizar ali é só o que interessa para a investigação. Se o sujeito está tendo, por exemplo, uma conversa com a amante, que isso é intimidade,
isso não poderia ser devassado. De forma alguma isso poderia ir para o processo, entendeu? Teria que ser inutilizada essa informação, porque aí está invadindo a intimidade. Porque dentro da intimidade o que tem ali é informação que não tem o menor interesse público, só tem interesse para o próprio sujeito. Então ela acaba de forma reflexa e indevida sendo violada, mas a rigor não deveria ser violada. Não deveria ser violada. Até de pessoas famosas, essa intimidade é sempre durinha? Então, aí depende, entendeu? Por exemplo, depende. É que a própria pessoa flexibiliza. O caso da Cicarelli, por exemplo. O caso da Cicarelli eu coloquei ali por conta disso. A Cicarelli estava na praia, tendo uma relação sexual, ao que parece, né? Não vou afirmar isso, né? Mas ao que parece, era isso que estava acontecendo. Então, assim, em tese aquilo era uma intimidade, é um ato que não interessa para ninguém, mas ela estava praticando no local público. Então houve uma flexibilização ali da intimidade dela. Tanto é que ela conseguiu retirar o vídeo do YouTube, não porque estava expondo a intimidade, ela conseguiu retirar o vídeo do YouTube porque o YouTube estava explorando comercialmente, estava lucrando com aquilo. Porque o YouTube lucra indiretamente. Então por isso que ela retirou. Então a intimidade ela pode ter uma flexibilizada, assim, mas pelo próprio titular, não por terceiro. E por terceiro não tem como flexibilizar. A rigor não teria. Se flexibiliza, mas de forma indevida. E um outro ponto interessante é que o direito à privacidade é autônomo, né? Ele não depende de violação para que ele seja, ele não depende de violação da honra, por exemplo, para que ele seja violado. Por exemplo, um caso emblemático aí é o caso do Garrincha, que teve um repórter que fez uma reportagem sobre ele e falou que ele tinha um órgão sexual avantajado. E aí teve uma ação indenizatória, né, e isso após a morte, os parentes do Garrincha, os familiares que moveram a ação. Teve uma ação indenizatória e foi a revista, o órgão de imprensa que veiculou foi condenado não por violação à honra do Garrincha, porque assim, o que se entendeu é que não há a menor vulneração à honra alguém falar que o sujeito tem um órgão sexual avantajado, mas era a intimidade dele. Nesse caso foi o que foi violado, ao contrário da Cicarelli, que não teve violação de intimidade porque ela própria expôs. Agora, nesse caso, quem expôs foi o repórter. Professora, só uma dúvida. Hoje os prédios são muito próximos, né, uns dos outros. E o vizinho que fica olhando para o apartamento da frente, bisbilhotando a intimidade da pessoa, ele tá ferindo a intimidade ou pela distância, sei lá? Interessante a pergunta, muito boa. Tá fazendo isso não, né? Eu moro em casa. Eu moro em casa. Então, ao meu ver, tá violando, tá devassando. Mas eu já vi entendimento contrário, de que pessoas praticando ato sexual com a janela aberta, por exemplo, foram processadas porque estavam invadindo estavam abrindo para outras casas. A legislação penal, ela fala em local público, local exposto ao público, e tem um outro item no dispositivo que eu não lembro. Agora veja, se o sujeito está dentro da casa dele, praticando um ato sexual, e o vizinho pegar um binóculo, o vizinho está devassando, né? Porque assim, sem o binóculo o vizinho não ia ver, o vizinho está devassando. Mas eu vi esse tipo de decisão em, por exemplo, janela para rua, janela muito próxima. Sim, aí é um local exposto ao público. Eu acho aí até que ideia. Mesmo eu que acho seja que dentro da residência. Atolceno, né, o delito, que é praticar ato libidinoso em local público, lugar exposto ao público ou lugar aberto ao público. Aí eu acho que daria para colocar, enquadrar no local exposto ao público. Mas se a pessoa tem que usar aí um binóculo, seria a mesma coisa de subir no muro da casa da pessoa para olhar o que ela está fazendo lá dentro. Então, ao meu ver, está devassando a intimidade. Teve uma situação. Não pesquisei isso, mas eu vou pesquisar. Mas assim, a princípio é o que me parece. Um artista saindo do ginástica, né? Clube, na academia, e tiraram uma foto, ela fazendo alguma coisa. E aí tem um relato na internet, assim, de ela entrou com uma ação e teve essa situação de local. Além dela ser pública, o local era público e a pessoa invadiu a academia, ela fazendo a ginástica lá dentro. E seria o contrário se tivesse invadido a casa dela. Sem dúvida. Então tem diferença, você pode fazer, se for um local público, não interessa se ela está comendo, restaurante, ou ginástica, né?
A casuística é gigantesca, né? É muito... Deve ser famosa. Tá bom? Não trabalho. Então, professora, esse caso do Garrincha, eles pleitearam depois que ele faleceu? Foi depois que ele faleceu. Foi uma publicação, eu não lembro se foi uma bibliografia ou se foi um artigo, mas foi pós-mortem. E aí os familiares dele entraram numa ação. Para cessar a informação. Não, pediram uma indenização para parar de veicular, acho que foi uma biografia não autorizada, e para indenizar em virtude da informação quanto ao órgão sexual dele, que segundo constava lá, foi uma violação da intimidade. Os parentes dele. Indenizou os parentes deles. Porque assim, houve uma violação ao direito à imagem. O direito à imagem do Garrincha não se transmitiu para a família, mas a pretensão indenizatória, ela se transmite. Tá bom. Só vai aqui agora? Vou ter que ficar vindo aqui, abaixando? Esqueci algum. Acho que não. Ah, só tá Foi. Agora tá aí. Justamente a sua pergunta agora, que é em relação à proteção da personalidade do morto. A gente tem 3 situações aí. A sucessão processual, que seria aquela situação em que o sujeito está vivo, tem violado o seu direito da personalidade e ele entra com ação. Ele ajuiza a ação. E aí ele morre. Aí nessa hipótese, os familiares se habilitam no processo e dão continuidade ao processo. Há uma substituição processual aí. O direito, como eu falei, o direito da personalidade ele não se transmitiu, mas o que se transmitiu é a pretensão de obter aquela indenização, é o valor patrimonial. A outra hipótese é a transmissão do direito à reparação do dano. Por exemplo, o sujeito sofreu a lesão, não acionou, não ajuizou a ação, morreu. Mas a lesão existiu. Se a lesão existiu, ela gera uma pretensão patrimonial que se transmite para a família. Então o familiar pode ajuizar a ação indenizatória. Então, se tivesse uma pretensão patrimonial. E sempre quando tiver uma lesão ao direito à imagem, ela vai haver uma pretensão patrimonial, porque ela gera uma indenização. Sempre vai gerar uma indenização. Se houve dano, gera uma indenização. Aí nessa hipótese, o que tem que se verificar é o caso, por exemplo, do Garrincha, né? Só que no caso do Garrincha, ele se enquadraria ali no terceiro caso, porque a lesão ocorreu depois da morte do Garrincha. Esse segundo caso, a lesão ocorreu com o sujeito vivo, né? E ele não acionou. Então o que se transmite não é o direito da personalidade do morto, porque esse se extinguiu com ele. O que se transmite é a pretensão de obter indenização. Aí os parentes podem ajuizar. E aí depois a gente tem essa hipótese dos lesados indiretos, que é essa hipótese do Garrincha, por exemplo. Né? O sujeito, a violação foi a um direito da personalidade do morto. Violou o direito da personalidade que o morto tinha? Violou. Mas qual é a consequência para ele? Nenhuma, porque com ele se extingue o direito da personalidade dele. Mas há uma consequência para os familiares. Né? Os familiares se sentem lesados. E aí eles têm uma pretensão patrimonial. Eles não têm o direito da personalidade, mas têm a pretensão patrimonial. E esse é o exemplo do Garrincha. E aí a doutrina fala que a indenização ela pode ser postulada por parentes. O Código Civil ele fala que a indenização pode ser postulada por parentes até o 4º grau. E nesse caso, a pessoa ela vai em nome próprio a juízo, né? Diferentemente da primeira hipótese, que quem ajuiza a ação é o lesado e há uma substituição processual. Aí não, aí a lesão é eu que vou postular um direito meu, que é receber, por exemplo, a indenização pela ofensa do direito à personalidade do meu pai. A indenização é um direito meu, que foi transmitido para mim. Então, porque assim, a pessoa falecida não pode figurar, por exemplo, se você estiver fazendo a petição, jamais você vai colocar o falecido no polo ativo, representado por espólio, pelo filho. A gente vê, eu já vi várias ações que o falecido está no polo ativo. Está errado? O falecido ele pode, o falecido figurando no polo ativo, já vi. Então isso, né, não existe. Aqui, quem vai figurar no polo
ativo são os sucessores até o 4º grau. E aí nessa hipótese qualquer um pode entrar. Entendeu? Por exemplo, pode entrar o primo não porque não está no 4º grau, né? Mas pode entrar o filho, pode entrar o pai. E aí o que a doutrina fala? Que é direito próprio, então você pode ter várias ações. Pode ter um litisconsórcio, todo mundo na mesma ação, pode ter várias ações. E aí a indenização, o juiz vai medir de acordo com o grau de afinidade, né? A intensidade do vínculo que existia entre a pessoa e o parente falecido, que foi o que sofreu a lesão do direito da personalidade. O rol é exemplificativo, né? O código traz um rol lá, mas não é exaustivo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa importante. Esse caso aqui é bem interessante, foi o caso do Lampião e Maria Bonita, que tinha uma biografia não autorizada do Lampião que foi publicada e que se dizia que o Lampião é homossexual. E aí os filhos dele entraram com uma ação por conta da imagem do Lampião que teria sido violada. O Código Civil ele traz uma diferenciação aí que é importante, que é uma filigrana. Quando se trata de direito à imagem, só os parentes até o 4º grau é que podem vir postular a indenização. E aí quando já se trata de outros direitos da personalidade, intimidade, por exemplo, no caso do Garrincha não foi imagem, foi a intimidade dele que foi falar do órgão sexual. Nesse caso, qualquer parente pode, o rol não é exaustivo. Agora, se for direito à imagem, é só até o 4º grau. Intimidade é qualquer parente. Qualquer parente. Agora, se for imagem, só até o 4º grau. Bom, essa diferenciação eu já dei para vocês, né, de direito à personalidade, direitos humanos, direitos fundamentais. Direito da personalidade da pessoa jurídica. A doutrina tem alguma divergência, mas prevalece que a pessoa jurídica não tem direito da personalidade, porque o direito da personalidade é uma emanação da dignidade da pessoa humana. Existem para proteger a dignidade da pessoa humana, né, para concretizar a dignidade. Então, uma pessoa jurídica não tem dignidade da pessoa humana, logo não tem direito da personalidade. E aí é interessante a gente se atentar para a redação do artigo 52, porque o artigo 52 ele não afirma que a pessoa jurídica tem direitos da personalidade, ele afirma que deve ser conferida à pessoa jurídica a proteção que se confere aos direitos da personalidade, e isso é diferente. Por exemplo, uma pessoa jurídica, ela tem um bom nome na sociedade, né? E o artigo fala no que couber, porque isso vai depender muito. Por exemplo, intimidade da pessoa jurídica não existe, mas o nome da pessoa jurídica, a boa fama, a honra dela, né? A pontualidade com que ela honra seus créditos, isso é um valor importante para a pessoa jurídica. Então, esse valor, ele é protegido, tanto é que o STJ tem um precedente de um protesto indevido de uma duplicata de uma pessoa jurídica que gerou indenização, né, por dano moral, né, porque feriu a boa fama, a respeitabilidade daquela pessoa jurídica. Então, isso não significa que a pessoa jurídica tem direitos da personalidade. Significa que o direito civil confere à pessoa jurídica, no que couber, né, no que se enquadrar dentro da estrutura dela, a proteção daqueles direitos que são importantes para o desempenho da atividade. E daí a proteção ao nome da pessoa jurídica. Mas é uma coisa diferente. Mas eu tenho que demonstrar. Tem que demonstrar. No caso por exemplo, do protesto indevido, não. Porque o dano é presumido. Exatamente. A mesma disciplina que se aplica ao nome da pessoa civil se aplica aí ao nome da pessoa jurídica. Porque, por exemplo, um protesto indevido do nome de uma pessoa jurídica fere o crédito dela. Por exemplo, ela faz aquelas transações comerciais, ela compra crédito, e se ela está com o nome protestado, essa solvabilidade dela no mercado, ele fica arriscado, ele perde a credibilidade. Então é presumido o dano, ela não precisa demonstrar que naquela hipótese concreta ela deixou de realizar um negócio porque o nome dela foi protestado. Já seria uma questão material, um dano material. Já seria um dano material. Ela pode vir a sofrer dano material, mas ela não precisa demonstrar nenhum. É presumido que ela sofreu dano, ela não precisa demonstrar. É a mesma, aqui nesse direito específico do direito ao nome se aplica a mesma disciplina
que se aplica à pessoa física. Mas isso não quer dizer que tenha, né? Eu friso que é importante, porque pode cair, isso é uma coisa muito tranquila de cair num concurso para jogar uma casca de banana, falar que a pessoa jurídica tem direito da personalidade. Porque o Código Civil fala que confere proteção, mas ele fala que confere proteção, ele não fala que tem personalidade. Da mesma forma que o Código Civil, por exemplo, em relação ao nascituro, ele não fala que o nascituro tem personalidade, mas ele fala que confere proteção aos direitos do nascituro. O Código dizer que confere proteção não está dizendo que tem personalidade, mas está dizendo que protege alguns direitos, como o direito à vida, por exemplo. Então pode ser diversa. Bom, aí a gente tem essas hipóteses de conflito, cai bastante em concurso, né? Essa hipótese de conflito direito da personalidade com direito de comunicação caiu no concurso da Defensoria do Paraná, no último concurso. E aí a jurisprudência tem se firmado no sentido de proteger o direito da personalidade, né, da pessoa, mas tem que ver o caso concreto, né, faz-se aí um juízo de ponderação, qual é a importância que existe social de veicular aquela informação. Existe interesse social na veiculação daquela informação, daquela notícia? Isso que o juízo pondera na hora de verificar se houve ou não violação do direito da personalidade. Por exemplo, tem um caso do STJ que veiculou que uma velhinha lá no Rio de Janeiro estava tendo uma relação extraconjugal. E aí o órgão de imprensa foi condenado a indenizar. Qual é o interesse que existe em vincular aquela informação, né? Agora, supondo que fosse uma pessoa pública e que tivesse uma suspeita de que ela estava recebendo uma propina, existe interesse social. Então é esse cotejo que tem essa ponderação que se faz. Muito essa discussão nas biografias, né? Então, esse teve na da Xuxa. Sim, só que esse caso da biografia, eu até coloquei como um tópico separado, porque é diferente. Por exemplo, no caso da biografia, o que o STJ decidiu? É o mesmo conflito. É a liberdade de expressão conflitando com a intimidade do biografado. É o mesmo conflito. Só que o que se pretendia nesse caso era proibir a veiculação de biografia não autorizada, né? Para veicular a biografia teria que ter autorização do biografado, como o Alberto Carlos várias vezes conseguiu impedir de se publicar a biografia não autorizada. O que o STF entendeu nesse caso é que quando se veda a veiculação da biografia, a liberdade de expressão é aniquilada. Não tem liberdade de expressão. Então, o que foi decidido? O decidido foi que pode veicular a biografia. Só que se houver dano, se houver um abuso, aí quem fez a biografia vai responder. Tanto civilmente quanto criminalmente, administrativamente, enfim, vai responder. Então, nesse caso, pode. Pode sem fazer esse juízo de... No outro caso, vai ser feito um juízo de ponderação no caso concreto. Nesse caso concreto, existe o interesse em veicular essa informação? Por exemplo, o caso, salvo engano, acho que foi o caso da chacina da Candelária. Um dos suspeitos de participar daquele caso, o Linha Direta fez um programa muito tempo depois e falou o nome dele, e ele teve que mudar de bairro, e ele tinha sido inocentado na ação penal. Qual é o interesse de vincular aquela informação? Nenhum. Tanto é que o órgão de imprensa foi condenado. Teve um outro caso, por exemplo, o caso Aida Cury, que foi um homicídio que aconteceu na década de 50, e aí o Linha Direta fez o programa, e a família da Aida Cury tentou pretender não permitir que o programa fosse veiculado e tal, e o STJ permitiu a veiculação do programa. Entendeu que não tinha como falar do caso Aida Cury sem mencionar o nome Aida Cury. Agora, já por exemplo, é perfeitamente possível falar do caso Chacina da Candelária sem falar quem supostamente foi. Que nesse caso tem aquela teoria do X, né, da rotulação presa em si. Sim, sem dúvida, acusado, né? Sem dúvida. Isso surgiu até, salvo engano, foi de umas pessoas, de um sujeito acusado de um homicídio, acho que na Alemanha, lá, uns soldados, e aí se transmite, o sujeito fica rotulado, ele revive. E aí entra a questão do direito ao esquecimento, que ele tem direito de ser esquecido, de ser deixado em paz por conta
de um erro do passado e tal. E, inclusive, essa questão foi objeto de prova na prova da Defensoria de São Paulo, direito ao esquecimento propriamente, e o caso falava, inclusive, de uma pessoa que tinha sido condenada por um crime, ou seja, o examinador pensou no caso da Candelária e do Linha Direta quando ele colocou essa questão na prova. Cai muito, só que tem que pensar nessa diferenciaçãozinha aí. Quando é conflito de direito à personalidade com direito de comunicação social, a ponderação é feita casuisticamente. Agora, quando é conflito, quando se trata de biografia não autorizada, o caso é diferente, porque a biografia pode. A biografia sempre pode. Depois é que vai verificar se houve violação e quais são as consequências disso. Então essa é a diferençazinha aí. Mas se eventualmente cair na prova essa questão do direito ao esquecimento, a ponderação é sempre essa. Existe interesse em veicular essa informação? Se existir, a balança tem que pender para o direito à informação, porque a gente não tem uma sociedade democrática sem uma imprensa livre. A imprensa livre, ela é uma reivindicação de qualquer sociedade democrática. Tanto é que os órgãos de direitos humanos internacionais aí têm relatorias sobre isso, discutem a imprensa livre, a proteção dos jornalistas, a questão de morte de jornalista, porque a imprensa livre, ela é um valor intrínseco de qualquer sociedade democrática. Então tem que se fazer esse cotejo. É importante vincular essa informação? Existe interesse social nela? Existe. Então a informação vai ser veiculada. Não existe? Então prevalece o direito à intimidade. O cotejo é no caso concreto. Da biografia, não. Então essa é a grande diferença. Tá, e aí eu coloquei aqui do direito ao esquecimento, análise casuística, mencionei os dois casos, se alguém tiver interesse de dar uma olhada na ementa depois. E essa questão do superinformacionalismo da internet, que é, por exemplo, uma informação hoje é muito perigoso, porque a informação, quando ela cai na internet, ela se imortaliza. É muito difícil se retirar uma informação da internet. Você joga o nome do sujeito no Google, aparece tudo sobre ele. Joga e coloca imagens, aparece foto. E é muita informação ali que não tem interesse social nenhum. Então é uma exposição perene da pessoa, fere esse direito ao esquecimento, porque ela vai estar sempre sendo lembrada de uma coisa que aconteceu lá no passado, há 20, 30 anos, e que não tem o menor interesse para a sociedade. Aí coloquei o segundo concurso, o sétimo concurso, provavelmente a questão caiu em constitucional, então provavelmente o professor de constitucional vai trazer para vocês, mas se eles não trouxerem, eu tenho a prova. Eu só não trouxe a prova para vocês porque assim, eu acho que cada professor vai querer aí explorar a questão, pedir para vocês elaborarem para a gente poder acompanhar isso, mas se por acaso alguma questão de prova não vier, eu trago. Eu vou ver se eu consigo o meu computador queimou e eu perdi a prova do Paraná, mas eu vou ver se eu consigo ela para vocês. E aí a gente tem essa parte, eu fiz uma coisa bem superficial, porque eu acho que isso vai ser mais visto em responsabilidade civil, que é essa questão da proteção jurídica dos direitos da personalidade. A gente vivia sob aquele binômio violação, lesão, sanção. Violou o direito, indenização. A resposta era sempre indenização. Hoje não, hoje a gente, o nosso direito ele caminhou nessa questão, principalmente depois do Código Civil, da reforma do Código de Processo Civil, que trouxe uma proteção preventiva específica, que é fazer cessar a violação do direito. Porque hoje pode ser que a indenização não seja tão interessante para a pessoa. Por exemplo, a pessoa que teve o nome dela, que foi inserido num cadastro de proteção ao crédito indevidamente. Dependendo da situação, é muito mais importante para ela ter a proteção específica, que é a retirada do nome do cadastro, do que a indenização. Supondo, por exemplo, que a pessoa está prestes a realizar um negócio, comprar um imóvel, e não pode ter nenhuma restrição. Para ela é muito mais urgente a retirada do nome do que a indenização. E antes do Código de Defesa do Consumidor, a resposta que o ordenamento jurídico dava era sempre uma indenização. Então a gente caminhou nessa proteção. E estamos caminhando. Hoje, por exemplo, a gente discute a possibilidade, tem doutrina que a gente tem sanções penais, tem sanções administrativas, por exemplo. São Paulo tem uma lei que obriga nos órgãos públicos os transexuais serem chamados pelo nome social. É um decreto, melhor dizendo. Então, assim, é uma proteção do direito à personalidade feita por uma medida administrativa, porque essa lei ela não traz nenhuma sanção penal, e nem poderia, porque o Estado não pode legislar sobre isso. Mas ela traz uma sanção administrativa, que é uma multa para aquele órgão
ou uma sanção administrativa para o funcionário público, uma falta funcional. Então, a forma de proteger o direito da personalidade, ela vem avançando. E aí hoje a gente tem, por exemplo, uma questão muito polêmica sobre isso, que essa proporcionalidade do direito da restrição à liberdade de locomoção eu coloquei por causa do caso Luana Piovani, que a doutrina discute que pode gerar abuso. Por exemplo, no caso do Luana Piovani, o dado do Dolabella recebeu uma restrição, ele não podia se aproximar lá a uma distância, não lembro qual, acho que era 200 metros, da Luana Piovani. E ele foi numa festa e o Luana Piovani chegou, e quem foi retirado da festa foi ele. Então a doutrina fala que ali houve um abuso, porque na verdade não foi ele que se aproximou da Luana Piovani, foi a Luana Piovani que se aproximou dele. Então aí o que a doutrina fala? Que se aquela pessoa que está com recebeu aquela medida de proteção que impede do agressor de se aproximar dela, se ela que está se aproximando do agressor, ela está lesando um direito de locomoção do agressor. Aí é que entra a proporcionalidade. E uma questão que... Tem um caso discutido, muito interessante lá no interior, que eu estou atuando, que uma menina, ela conseguiu uma medida protetiva contra meu cliente, que é casada com o pai dela. Mas como é que ela vai na casa do pai e a mãe vai ter que sair com isso? Só que ao mesmo tempo é o pai dela e ela é menor e está bem conflituoso ainda. Não tem uma solução fácil. Não tem. É uma coisa difícil. Não tem, porque às vezes... Você imagina. É difícil essas medidas de não permitir o agressor de se aproximar da vítima, é difícil de fiscalizar, é difícil de concretizar e ensejadora de abuso. Ao mesmo tempo, muitas vezes, a única forma de proteger a vítima é proibir o agressor de se aproximar. Então, realmente, a solução, a questão é muito difícil. Não, mas eu tenho visto muitas interpretações assim, se é a vítima que está se aproximando, o juiz defere a medida porque presume-se um risco, né? Se a vítima está se aproximando, não tem risco. Eu tenho visto muitas interpretações desse jeito. Então, se o suposto agressor consegue comprovar que foi a vítima que se aproximou, os juízes têm entendido que ela perde a eficácia, porque ela foi dada porque havia um risco. E se ela se aproxima, tem toda a lógica. Eu tenho visto muito isso. Tem toda a lógica. No caso do Luana Piovani não é aplicado, mas tem lógica. Porque dá a impressão que ela se aproximou e ela chamou a polícia. Ela abusa, né? Sim, ela está abusando. Na verdade, ela fere o direito de locomoção deles, que ela abusa do direito. Uma questão nova aí que a doutrina está discutindo é essa questão da prisão civil, para usar como tutela de direito da personalidade, se seria possível decretar a prisão civil como uma forma de tutelar. Os doutrinadores clássicos não admitem. Falam que a Constituição só permite a prisão civil no caso do inadimplemento de pensão alimentícia e nem depositário e fiel, como nós sabemos, não pode mais. E aí quem admite fala o seguinte, o Guilherme Marinoni, o Fred Didier, eles admitem. O que eles afirmam? Que na verdade não está tendo uma prisão civil por inadimplemento de dívida. O que está tendo ali é uma prisão por falta de cumprimento de uma ordem judicial. O juiz determina que não se aproxime, por exemplo, e o sujeito se aproxima, o juiz manda prender. Então eles falam que são casos diferentes. Mas aí a doutrina que fala que não pode, aí fala que está violando a Constituição. Seria uma forma de utilizar a prisão numa forma que a Constituição não permite. E aí a gente chegou no ponto mais, acho que era mais importante de falar, né? E a gente pode começar, né? Ou vocês querem parar e continuar na próxima aula, ou vocês querem começar e a gente continua de onde parou? Eu acho melhor parar, a gente vai cortar o assunto. Aí eu ia te fazer uma pergunta do assunto passado. Então essa prisão civil, ele está falando assim, se eu determino para você não se aproximar da fulana, aí você vai se aproxima, o juiz aí prende? Então, tem doutrina que fala que poderia. O Fred Didier, por exemplo, é um que fala que poderia. Ele fala que, na verdade, não está usando o que a Constituição... porque, assim, os clássicos, eles falam que a Constituição veda a prisão civil. E aí, o que esses doutrinadores mais modernos falam? Que a Constituição ela não veda a prisão civil, ela veda a prisão por inadimplemento da pensão alimentícia. Então, para eles, a vedação da prisão aí seria muito específica.
Então, nesse caso, poderia prender, mesmo sendo uma prisão civil. Prender é um negócio muito drástico, né? Mas como que eu vou fazer para ele se aproximar da fulana que está sofrendo violência? Então, hoje, no caso de violência especificamente, a Lei Maria da Penha, ela permite. Ela A traz... vara é específica, não é uma vara civil. Eu dei um exemplo da Maria da Penha, mas acho que talvez tenha sido um exemplo infeliz. Talvez fosse melhor eu falar, por exemplo, no caso Carolina Dickmann, por exemplo, que eles estavam e tal, e começaram a perseguir a Carolina Dickmann. Aí o juiz falou um monte de coisa, falou, não é para se aproximar, para 200 metros, aí eles colocaram um guindaste, subia. E aí o juiz, no final, como ele solucionou? Ele falou, se não parar, se pronunciar o nome Carolina Dickmann no programa, eu tiro do ar. E aí, para o programa não sair do ar, eles recuaram um pouco, mas eles continuaram falando aquela que a gente não pode dizer o nome. Eles continuaram. Essa seria uma hipótese, por exemplo, segundo essa doutrina mais moderna, eles estão renitentes, não cumpre, continua violando. Aí tem esses doutrinadores mais modernos que falam, o juiz podia mandar prender. Entendeu? No caso, não conheço, mas como é que falou a frase dessa prisão? Então, é isso que é o grande questionamento. Mesmo quem admite a prisão nessa hipótese, que fala que não viola a Constituição, eles ficam com esse problema que não tem solução, prazo. Não tem regulamentação legal, então não tem previsão de prazo. E aí ficaria ao critério do juiz, prende por quanto tempo? 10 dias, um mês, 2 anos, né? Não tem prazo. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente começa a transexualidade. Eu acho que essa aí acho que é o ponto mais importante hoje de se falar de direito à personalidade, porque a examinadora, inclusive, ela colocou no edital e ela não colocou transexualismo, que é o nome mais conhecido, ela colocou transexualidade. Para mim isso é muito claro que ela tem um cuidado especial com isso, porque hoje tem essa discussão da despatologização, né, que a despatologização fala justamente que você não pode chamar de transexualismo, da mesma forma que não se fala mais em homossexualismo, mas em homossexualidade, porque o ismo ele traz o ranço de tratar como uma doença. Então, como ela colocou transexualidade, eu acho que ela tem um carinho especial por esse tema e eu acho que é um tema legal a gente explorar, porque tem um monte de casos aí de caso do banheiro, né, que o STF está decidindo. A Defensoria, acho que recentemente aí conseguiu que um transexual visitasse o seu parceiro no mesmo dia que as mulheres, porque o estabelecimento penitenciário estava proibindo, só podia visitar no dia que os homens visitavam e não tinha visita íntima. Tem o caso das crianças, do nome social na escola, enfim. Eu acho que esse é o tema mais importante. Então, na próxima hora a gente trata dele com carinho, porque eu acho que tem um risco aí de cair numa peça ou numa questão dissertativa.